É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo que está acordando na presença gloriosa de Deus. Mais um dia de vida, né? Mais uma página em branco. Aleluia, eu gosto disso. Que Deus nos dá uma página em branco todo dia. Tem que ser assim. Você não pode imaginar o seu dia como uma página toda rabiscada, toda suja, toda feia, toda imunda. Mas é uma tela branquinha para você construir, para você imprimir as coisas novas de um novo dia, de uma nova relação com Deus, de uma nova unidade com o Pai Celestial. E é assim que eu quero que você pense no seu dia, né? Pense que a vida é formada de dias e cada dia tem a sua importância. Que o dia mais importante da nossa vida sempre é o dia do hoje. O dia do hoje, o dia do presente, né? O dia de Deus. É o dia de uma página em branco, de deixar para trás as coisas que se foram e tomar posse daquelas que estão adiante de nós. Aleluia. Amém? São 3h, 1 minutinho da manhã. E eu quero que você escute uma canção, nesse momento, uma canção que fala sobre os remidos do Senhor. Tem que aprender a dizer, tem que aprender a falar, né? Todos os remidos. Isso é uma escritura sagrada que diz assim: digam os remidos do Senhor, aprendam a dizer, a declarar o que Deus fez, né? A sua redenção, a sua salvação precisa estar na nossa boca. Aleluia. Todo dia, obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos uniu a Ti. Aleluia. Então vamos ouvir essa canção. Amém? Digam os remidos do Senhor, aprendam a dizer, a declarar o que Deus fez de uma vez em seu Espírito. Aprendam a trazer a mente para a verdade do que está realizado. Você é luz no Senhor. Ande como filho da luz, porque você foi feito luz no Senhor. Ande como filho da luz, manifeste todo dia o que já é.
para declarar o que Deus fez de uma vez em seu Espírito. Aprendam a trazer a mente para a verdade do que está realizado. Você é luz no Senhor. Ande como filho da luz, porque você foi feito luz no Senhor. Ande como filho da luz, manifeste todo dia o que já é. Aleluia, amém? Hoje eu estava dormindo, né? E existe uma coisa assim comigo que às vezes eu sonho coisas que têm a ver com a Escritura Sagrada ou com alguma revelação da Palavra de Deus, eu sonho. E quando isso acontece, eu procuro prestar atenção no que é que o sonho diz, ou o que esse sonho estava tentando me trazer. Por quê? Porque existe uma comunicação também no sonho, né? Você acredita nisso, que Deus pode se comunicar com o teu espírito, mesmo quando você está dormindo? Eu não vou fazer um áudio explicando nada sobre isso, mas eu queria pelo menos dar uma pitadinha dizendo para você que Deus é um Deus que, quando Ele nos salva, quando Ele nos une a Ele quer utilizar aquilo que Ele criou em nós. Ele criou nossa mente, o nosso subconsciente. Ele criou isso. E agora esse subconsciente, essa imaginação, ela passa por uma jurisdição sagrada. E pode ser usada pelo Santo Espírito de Deus que habita em nós, pela comunicação gloriosa que Ele quer ter conosco. E muitas vezes a gente sonha. Eu estava sonhando numa situação em que eu teria que vencer uma situação difícil na vida. E me veio no coração, no meu sonho, uma escritura claramente da Palavra de Deus. E eu queria ler essa escritura porque aí a gente vai comentar sobre ela. Tudo bem? Está lá no livro de Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Veio claramente no meu coração isso aqui. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O texto claro no meu coração, no meu sonho, era esse finalzinho desse versículo. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que eu quero dizer para você? É que naquele sonho, enquanto meu coração se agitava pelas dificuldades ou pelo desafio que eu teria que enfrentar no sonho, o Espírito Santo falava claramente ao meu coração o seguinte: para toda situação que você vai ter que viver, você sempre vai ter que ter essa receita da Palavra de Deus. Você precisa de paciência e consolação das Escrituras. Eu entendi perfeitamente.
É o que Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, porque tudo quanto que dantes foi escrito, ele está querendo dizer o seguinte, né? Ele está falando que todas as escrituras que foram escritas, elas não foram escritas à toa, elas foram escritas com um propósito glorioso de nos trazerem duas coisas poderosas no viver diário. O que são essas duas coisas? A paciência e a consolação das Escrituras. Amém? Paciência e consolação das Escrituras. Por quê? Porque pela Escritura Sagrada, Deus deixou para nós exemplos de como Ele gosta de que a gente se relacione com Ele. Essas duas palavras aqui, paciência e consolação, elas são necessárias na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? O que significa paciência? Significa o seguinte, quando a gente está vivendo a vida e enfrentando situações as mais variadas, nós precisamos de uma coisa chamada paciência. Essa palavra paciência, a gente poderia dizer que ela tem duas coisas na sua raiz, a paz e a ciência. A paz, sem paz é impossível a gente enfrentar situações sem desmoronar. Você está entendendo? É necessário paz. E paz não é uma coisinha à toa. Paz é uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo em nós, que nós precisamos aprender a usufruir. Por quê? Porque paz é uma das grandes promessas de Deus para a nossa vida. Um crente sem paz, ele não está vivendo as promessas gloriosas de Deus. Por quê? Porque Deus, se você ler a carta dos apóstolos, eles vão sempre mostrar, especialmente o apóstolo Paulo, sempre fala muito nisso, né? Que nós fomos chamados para a paz. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, deve guardar o nosso coração e a nossa mente como uma fortaleza mesmo, entendeu? E essa paciência, essa consolação das Escrituras tem que trazer essa paz e essa ciência. Ciência é conhecimento, é entendimento, entendeu? O conhecimento das Escrituras tem que trazer para o nosso coração paz e conhecimento, entendimento para as situações que a gente tem que viver. Nem todas as situações que vivemos estão prescritas na Escritura, mas todas as situações que vivemos podem ser amparadas pelas Escrituras. Você está entendendo? Você pode dizer assim para mim, pastor, o que eu estou vivendo não foi escrito, porque é uma coisa tão minha. Não, cara, a vida de todos os homens de Deus tem que ser vivida com essa consolação de algo que foi preparado para qualquer situação. Entende? A Escritura Sagrada foi deixada para que nós possamos ter exemplos, para que nós possamos ter diretrizes de fé do que é confiar em Deus, do que é confiar no invisível. Por exemplo, se você pegar todas as Escrituras, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai ver que Deus gosta, Deus ama a humildade, por exemplo. Entendeu? Não importa a aliança que o homem esteja, seja a aliança de Abraão no Antigo Testamento, ou a aliança da lei de Moisés, ou a nova aliança da graça do sangue de Jesus Cristo. Em qualquer uma dessas alianças, entendeu? Nós vamos ver que Deus ama
um coração humilde diante dele. Deus não gosta de soberba. Me perdoa que hoje eu estou com uma alergia brava. Uma vontade de espirrar, que na minha cidade está uma alergia brava de pólen. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Veja, Deus gosta, por exemplo, de humildade. Então, a Escritura está repleta de ensinos que nos trazem consolação, que nos trazem paciência. Nós precisamos ter humildade diante do Senhor. O que é a humildade? É o contrário da arrogância, da petulância, entendeu? De achar que a gente sabe tudo, de que a gente sabe tomar conta do nosso destino, entendeu? Nós precisamos ter esse senso de que Deus é superior em todas as coisas da nossa vida, que a gente é humilde diante dele, falar: Senhor, eu me humilho diante de Ti nessa situação, porque realmente eu não sei o caminho por onde devo seguir. A palavra de Deus promete direção. Então, se você for na Escritura, você vai ver promessas. Promessas de direção, promessas de iluminação, promessas de ajuda, promessas disso, promessas daquilo. Essas promessas têm que trazer consolação. Não somente a paciência, mas a consolação. O que significa consolação? Significa uma capacidade do Espírito Santo. Ele é chamado de o Consolador por isso. O Espírito Santo é o Consolador celestial, que tem que trazer no nosso coração uma capacidade de ter uma emoção revestida de poder. Essa é a consolação do Espírito. A nossa emoção sem a consolação é absolutamente frágil. Sem a consolação do Espírito, nós somos quebráveis, nós somos destruíveis, nós somos arrasáveis. Mas a consolação do Espírito é um envolvimento gloriosíssimo e poderoso de um Espírito que fortalece a emoção do ser humano de maneira sobrenatural, para que possamos enfrentar coisas que nós não enfrentaríamos, ou estarmos encarando as coisas que a gente não consegue enfrentar na nossa mera humanidade, na nossa fraqueza emocional. Isso é consolação. É algo poderoso, é o que Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala assim, que nós temos que ser consolados em toda a consolação do Espírito, para que possamos, entendeu? Ter condições de consolar a outros com a consolação com que nós somos consolados de Deus. Ele fala isso. Então, só para terminar o áudio, eu quero que você entenda. As Escrituras Sagradas, elas têm que ser a base do nosso viver diário, porque nelas, tanto nas Escrituras do Antigo Testamento, quanto nas Escrituras do Novo Testamento, nós vamos ter material de consolação e de ciência, de paciência com Deus, de andar com Ele em humildade, dependendo da direção divina, entendeu? É claro que a gente precisa fazer um exercício de discernimento, entendeu? Por quê? Porque a aliança que nós estamos vivendo, essa nova aliança do sangue de Jesus e do Espírito Santo, é a aliança mais avançada, mais poderosa, mais aperfeiçoada que existe. Então, todas as outras coisas do Antigo Testamento têm que ser avaliadas, analisadas, debaixo desta nova perspectiva, né? É a perspectiva da nova aliança que analisa a antiga, não é o inverso, entendeu? Se a gente tivesse cuidado, a gente vai fazer com que as escrituras da antiga aliança possam ser poderosamente reutilizáveis no espírito da nova aliança, no espírito da graça, no espírito da fé, no espírito da nossa unidade com Deus pelo sangue de Jesus. Entendeu?
Isso daí é uma coisa que nós precisamos fazer, esse exercício de discernimento. Mas nós precisamos ver os exemplos que foram deixados de pessoas humildes, pessoas que confiaram no Senhor, pessoas que não levaram, né, em conta a sua própria vida, a sua própria sorte, mas confiaram completamente na glória de um Deus que os dirige, né? Nós temos exemplos fartos em todas as escrituras de pessoas que confiaram muito mais em Deus do que em todas as outras coisas. Não confiaram em homens, não confiaram em políticos, não confiaram em reis, não confiaram em nada disso, mas confiaram poderosamente no Deus que se aliança com cada um de nós. Deus é um Deus que só anda com aliança. Deus não trabalha sem aliança. Você está entendendo? Eu estou terminando o áudio, eu quero que você entenda. Mesmo hoje, você não pode andar sem aliança com Deus. Você não pode andar avulso. Tá pegando a revelação? Você não pode viver a sua própria vidinha e de vez em quando, na hora da dificuldade, você corre para a oração e fala, Deus, me ajuda. Isso não é aliança, entendeu? Isso é usar Deus como de maneira utilitária. Senhor, eu não preciso de ti. Eu sei cuidar da minha vida. Mas se eu precisar, eu sei gritar, Senhor, socorre. Isso não é aliança com Deus, cara. Aliança é você entender que Ele preparou tudo para que você receba dele. Essa aliança do sangue para que você esteja unido numa base diária até o final da tua vida terrena, de maneira inseparável, onde você aprende a viver com Deus e para Deus. Isso é aliança. Não é mais viver para si, mas é para viver para aquele que se aliançou conosco. Entendeu? Isso é viver para Deus, isso é andar com Deus, isso é ter fé em Deus, isso é andar dentro da aliança. Não é ter essa mentalidade utilitária, mesquinha, egocêntrica, egoísta na relação com Deus que a gente vê todo dia, né? Eu, como pastor, ao longo da minha vida, vi isso muito, como que as pessoas muitas vezes usam Deus só para sair de problema, entendeu? E depois esquecem de Deus completamente, se esquecem da comunhão, não querem saber, querem continuar vivendo sua própria vida, vidinha carnal, a sua vidinha egoísta, entendeu? Então, as escrituras sagradas, elas são a base do entendimento e do conhecimento de tudo isso que eu estou ensinando neste áudio. Sem as escrituras, a gente não tem esse conhecimento. É por isso que eu quero estimular você a pegar aquela Bíblia velha, cheia de pó que você tem, e começar a abrir ela. Toda vez que eu for ensinar a palavra de Deus, eu quero insistir isso com você. Pegue a sua Bíblia, não escute esses áudios sem abrir sua Bíblia nas passagens que eu estou falando para você abrir. Entendeu? Por exemplo, se você tivesse com a sua Bíblia aí, você já teria que ter aberto lá em Romanos 15, 4, que é o versículo que eu estou utilizando. E você tem que ler isso tem que estar diante dos teus olhos. Entendeu? Eu vou repetir esse negócio na tua cabeça para você entender que sem escritura você não sobrevive. Sem as escrituras você quebra, sem as escrituras você não tem substância. Você é sempre aquele crentinho fraquinho, que precisa sempre do outro, orando por você, entendeu? Não é que a gente não precise orar uns pelos outros, não entenda mal. Mas a maior capacidade que a gente pode ter é aquela unidade pessoal com Deus, que a gente só pode ter através da própria nutrição particular e personalizada das Escrituras Sagradas no nosso próprio coração. Portanto, eu quero dizer para você o seguinte, que a mesma paciência e consolação das Escrituras
que eu preciso ter na vida todo dia para que Deus possa ser Deus em mim e para comigo, você também precisa. Você precisa também viver numa vida de aliança, numa vida de fé, numa vida de novidade, numa vida de operação divina em você. Você precisa sonhar as coisas de Deus, você precisa se embeber dessas coisas, você precisa se embriagar com a graça de Deus e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a Tua palavra para que a gente possa viver por meio dessas revelações, para que por meio dessa palavra, de todos os ensinos da Tua palavra sagrada, nós possamos ter paciência e consolação no Teu Santo Espírito, no meio de situações dessa vida que vivemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos sustenta e nos faz experimentar os Teus livramentos, os Teus socorros, porque agora nós não estamos nos utilizando do Senhor de forma utilitária, nós estamos nos envolvendo contigo de maneira própria que uma aliança exige. Aleluia. Eu oro pelos enfermos nesse momento, né? Muitos que estão enfermos, hospitalizados, parentes que estão no hospital. Senhor, em nome de Jesus, coloca a Tua mão sobre eles hoje e repreende toda enfermidade, toda malignidade, toda bactéria, todo vírus, toda inflamação, toda moléstia, todo ataque de Satanás. Nós repreendemos isso em nome de Jesus para a Tua glória e confiamos que o Senhor está agindo nessas vidas para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amados, compartilhe os nossos áudios e se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e deixa aí para nós o seu comentário. Amém? Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus. Amém.